Estamos de volta para o segundo bloco e eu queria introduzir aqui, o deputado tinha colocado como assunto, Osmir Narciso, de que o PDT tem um candidato a presidente, Ciro Gomes, e o Podemos também tem um candidato. Podemos ter um candidato, Álvaro Dias. Né? Álvaro Dias. O PRB hoje compõe a base do governo Temer no plano nacional. Ainda vai ser definida essa questão, né? Essa é uma questão Mas já foi em Brasília... Podemos já compõe? Não, o PRB compõe... Hoje, a base do governo Temer. Tem um ministro. O ministro da Economia, Indústria e Comércio é do ministro Marcos Pereira. Eu sei. Não, e de apoio ao Temer, o PRB foi... O que eu quero saber é o E seguinte... o PRB hoje é o Podemos? Não. Podemos É o PTN. É o PTN. É porque estão trocando tanto de rótulo, né, Osmir, que aí eu já não... Já se perdeu. Hoje, numa discussão, surgiu o nome de um partido novo. Patriota? Não, outro. Que Livres. E tem os Meu presos Deus também, do vão ter céu. um aí agora. Hein? Aí os presos vão organizar um. Ô, Tchê, sim, e como é que vai ficar? Você não definiu essa história. Tem duas coisas que eu acho que ficaram vagas aqui no primeiro bloco. Primeiro, é se vai verticalizar, vai poder coligar, tem esse acordo já, tá martelo batido, porque senão implode a chapa 2. E a outra, você disse que via na oposição a questão do Márcio Vittar e também uma unidade, uma luz no fim do túnel, e não falou que unidade é essa. Não, a unidade que eu vejo, eu acho que essa questão, por exemplo, do coronel de candidato, eu acho que passa muito por isso, né? O coronel candidato já pode ser um vice do Gladys, na minha avaliação, pelo que um passarinho andou me falando. Existe isso, ou alguém do grupo ser o candidato a vice, aí o coronel guindado talvez... Seria uma traição ao Bocalhão aí, né? Porque o Bocalhão... Não sei se é de traição, né? Eu acho que essa coisa da política, conversando, o Bocalhão também vai entendendo daqui a pouco como é que tem que ser. que ele é Com todo tão respeito, radical. isso é coisa da má política, não da política. Não, isso aí é você um diz o quê? passarinho que me disse. eu não posso- Porque o Bocalhão, ele dá a palavra, ele não volta. Eu não concordo mais com isso. Por exemplo, mudar de Osmir, posição dentro de um determinado quadro. Não, eu estou dizendo o Osmir. coronel abandonar o Bocalão para ser vice do Osmir. Gladys. É isso que eu Não, estou não é Osmir. abandonar. Pode ser o se isso Bocalão, tivesse vice também, não de sei. acontecer, Ele ligou era no Paraná, com o Márcio Nunes, aí o diretor aí disse que não quer conversa. a nossa democracia não começar a dar estímulos aos partidos políticos, e sim às pessoas, esse troca-troca, hoje amanhã, hoje depois. É natural. Eu fui do É natural, PP, né? Não tem nem o que fui de- criticar, eu- né? quando eu militava no atual PP, ele trocou de nome 6 vezes. PP, não PT. PP. Foi de Arena para PP, para PSD. PSD, PRB. PRB, Não, PPB. PPB. Era do- Quer dizer, é como se você pegasse essa garrafa de suco aqui e tirasse o rótulo de uva e aqui botasse de laranja e mudasse o sabor. Não muda. A política partidária, quer queira ou quer não queira, nós temos que nos mirar nos países que as democracias se consolidaram. Assis O me caso perdoe, americano. mas isso aí, o Osmir também, mas isso aí é uma construção da Constituição de 1988. Não, cabe com isso. Primeiro equívoco, isso foram os militares, quando estiveram no poder, que extinguiram o bipartidarismo, e nem o bipartidarismo. Alguns partidos tradicionais que existiam no Não, o Brasil, pluripartidarismo. como Ele- era o PSD, o PTB, a UDN, o próprio PTB, que eram partidos tradicionais com história e com pessoas vinculadas àqueles partidos. Eles acabaram com isso. que Então veio não de foi nada a 46. ver com a Constituição de 88. Não. A esculhambação começou naquela... A Constituição de 88 é que deu essa abertura para o pluripartidarismo exacerbado que existe hoje. Mas quem detonou, que nunca poderia se Ideologicamente, acabar né? Com os partidos. com aqueles Compreendo. partidos antigos, onde aí era semelhante ao modelo americano. Eu me lembro aqui no Acre, quem era do PSD, não abria mão de maneira nenhuma do PTB. Quem era do PTB não abria mão, você sabe disso, Sei, a família sei. é vinculado. O cara defendia E os o candidato. udenistas radicalmente... Exatamente. Então, essa história que os militares acabaram contribuindo. Mas, Osmir, mas aí sim, aí você não seja parcial. Eu divido muito contigo, mas você nunca foi parcial, sabia? Sei. A revolução acabou com uma estrutura
pluripartidária Sim. absolutamente aceitável, que E era histórica. Isso é bom que é a história da política, viu? Instituiu, Tá aprendendo aí. E instituiu o bipartidarismo. Sim. Aí sim, aí vê aí você está coberto de razão, Astério. Aí vê a Constituinte e afrouxou com o bipartidarismo, criando uma libertinagem partidária. Do MDB veio o PT, PSDB e uma série de outros partidos que vieram do PMDB, que eram à frente. O PTB veio o PDT, daí O PTB ficou com a Ivete Vargas, o PDT ficou com o Brizola, né? Por aí, mas... Numa briga de família, né? Vai verticalizar o candidato a presidente que possa ter o PRB, se não tiver junto com o presidente Temer, o seu candidato. Como é que vai ficar a coligação? Vai ter liga aqui no Acre ou as nacionais vão impedir? No caso dos partidos que terão candidaturas presidenciais, no caso do PDT, que deve ter o Ciro Gomes, eles não terão impedimento de fazer as suas alianças proporcionais e majoritárias nos estados. Não tem problema. Isso não impede. A exemplo disso, tivemos o PV em 2014, que teve a ex-senadora Marina candidata a presidente da República e fez composição na frente popular em todas as frentes. Né? Então, eu acho que essa é uma questão definida juridicamente pela legislação. O que torna o palanque feio, né? Não, mas eu pergunto o que acaba o partido tendo que construir, sim, para a sua nacional, né, uma possibilidade de colocar o nome do seu presidenciável aí na disputa aí. Mas eu digo o seguinte, na hora que vier um candidato desse, aqui para o Estado, por exemplo, o candidato a governador e o Ciro Gomes, como é que fica, né? Um exemplo subirão prático. naturalmente também no palanque. Eu vou torcer para que aconteça o que o Diegão está dizendo aí, porque tu imagina se a minha coligação lá do Ciro, daqui a pouco é a coligação com o PSB, PCdoB, e o meu presidente diz, olha, para eles coligar aqui, eles querem que o Acre coligue lá. Para mim seria uma coisa muito difícil de acontecer, né? Porque haja visto aqui que tanto o PCdoB e o PSB, que eu tenho respeito, mas os partidos não construíram partido. Eles não fizeram partido. Eles só têm um candidato. Tem um candidato estadual, um candidato federal. E aí fica difícil. É extremamente difícil, mas que não está longe de acontecer. Mas a anarquia, é complicado. Anarquia. Vamos supor que no mesmo dia chegue aqui no Acre o candidato do PT e o candidato do PDT. E o do Podemos, pronto. Aí como é que fica a chapa do candidato do governador vai com palanca, do vice. Não, isso é um absurdo, né? Infelizmente, hoje é o nosso poder eleitoral. É um anárquico modelo eleitoral. Daí a importância, embora timidamente criada, da cláusula de barreira, né, Osmir? Cláusula de desempenho. O que ele falou é muito bem. A cláusula de desempenho, somente ela e o fim das coligações proporcionais haverão de moralizar o nosso sistema político partidário. Aliás, eu quero dizer que o Astério, como disse que esse programa é instrutivo. É muito. Eu quero dizer o seguinte, que a cláusula de desempenho que se referiu o Narciso, foi aprovado recentemente, é de que os partidos, para terem direito à verba... Fundo eleitoral. Tempo de TV. Tempo de TV, eles precisam ter pelo menos 1,5% dos votos de deputado federal em pelo menos 9 estados. O partido que não obtiver isso, ele vai viver como um pária, não deixa de existir. Na prática, sim, né? Porque ele não tem nem verba partidária, nem tempo eleitoral para fazer suas propagandas. Essa cláusula de desempenho já está valendo. Já está valendo de 1,5% progressivo até 3% na eleição de 2030. 2030, exatamente. É só para esclarecer esse Agora, aqui. sem hipocrisia, a questão do fundo partidário, como é que vocês estão vendo, o PDT está vendo a questão financeira, que já é proibido agora a doação de empresas, né? A Lava Jato trouxe esse fenômeno para a política, houve uma injeção de 1 bilhão e 700 milhões para o fundo partidário. Uns dizem que é muito, outros dizem que é pouco, eu não sei, mas como é que vai ser tratada a questão financeira nas campanhas eleitorais? Mas, Astério, você tocou num ponto extremamente importante. O PDT, que é um partido orgânico, que está organizado nos 26 estados, no Distrito Federal, aqui no Acre nós estamos nos 22 municípios, a gente, do fundo partidário, a gente usa ele para... Eu recebo, por exemplo, fundo partidário, para construir partido. Claro. E tem partidos outros que guardam esse fundo partidário para comprar as eleições de federais agora, nesse período.
Então é um jogo muito difícil. O cara não gasta de fundo partidário, não tem sede, não tem nada, guarda o dinheiro dele, diz, olha, lá no Acre é mais fácil fazer um federal, diz, quanto é que eu vou botar lá, é X, e eu vou fazer Ou um ter federal. pelo menos 1,5%. Não, para ter 1,5%. E essa prestação de conta desse fundo partidário é feito de que modo e como? Não, nossa é extremamente organizada a nossa prestação de conta e mesmo assim a gente tem alguns problemas. Por exemplo, um dia meu presidente veio aqui, foi almoçar na Churrascaria Estrela, fiz a nota. Foi nosso botei lá. convidado no programa, participou com a gente, né? E ele foi recusado. Não, que não podia pagar um almoço para o meu presidente. Já pensou? Então tem muita dificuldade disso. Agora tem esse fundo eleitoral que é diferente. Eu não sei quanto ainda vai vir para o PDT, porque ele é proporcional ao número de deputados federais. Então esse valor eu não sei. Mas mesmo assim ele acaba ficando difícil. Por quê? Se eu tenho um candidato a presidente da República, mais da metade desse fundo vai para o candidato a presidente da República. Tia, mas o fundo pode ser direcionado para uma campanha eleitoral de um candidato. O fundo partidário não, o fundo eleitoral não. sim. Tá. Mas o fundo partidário pode também, você pode comprar combustível, material de campanha, você pode distribuir usar para ele os candidatos. para dividir. Desde que você tenha carro próprio alugado. Pode. Porque, por exemplo, Narciso, esse fundo eleitoral aí, ele é fiscalizado pelo Tribunal Regional Eleitoral. E rigorosamente fiscalizado. Nós mesmos já respondemos até a processo. Por pequenas irregularidades, aquilo que hoje que acontece muito no Brasil, aquelas pequenas irregularidades criminalizam. Que não é dolo, né? Não há dolo, né? Então, isso acontece muito ainda. Agora é muito. E fica o nosso CPF lá, é o nosso CPF. Sim, que tá lá, não tem no pessoal. E o PRB? O PRB tem PRB vários deputados federais, né? O PRB ele tem como meta hoje ampliar sua bancada, que é sair de 24 para 40 deputados federais. Quem? É o projeto, é o meu partido, né? Quantos deputados? De 24 quer sair para. A meta é atingir 40 deputados federais. Quantos deputados federais? Em 2018, né? Hoje está na bancada porque dos perdeu o médios, Alan Rick, na né? Câmara, né? E hoje o Acre faz parte de uma estratégia nacional de eleger um deputado federal. Nós tivemos em 2014, pela primeira vez aí quebramos uma barreira que existia de que partido pequeno não elegia deputado federal, elegemos o deputado federal Alan Rick, que hoje não está mais no partido. E qual foi o motivo do Alan Rick não estar mais hoje com vocês? Acho que foi uma questão mais pessoal dele mesmo, acho que foi uma escolha que ele fez, decidiu seguir um outro caminho, e o partido virou essa página e hoje já está aí trabalhando em um novo projeto. Nós temos uma pré-candidatura definida, né, de deputado federal, que é o nosso presidente da Câmara. Pastor Manuel Marques. Candidato a deputado federal. Candidato a deputado federal, né, essa é uma estratégia nacional do meu partido. E essa questão da distribuição do fundo eleitoral é uma questão estratégica que as nacionais também cuidam e redistribuem isso de forma legal. Vem aí o fundo eleitoral também, esse 1,7 bilhões de reais que você falou, que será distribuído também conforme o número de bancada, que vem somar aí nesse processo para fazer as campanhas se sustentarem nos estados. Nós vemos isso com muita tranquilidade, eu acho que o processo legal aí não vai funcionar mais do que nunca, né, de fiscalização nessa eleição, e nós vamos cumprir a regra conforme for colocado, e isso não vai ser problema para a gente, não. Eu quero ver essa redistribuição. Quanto é que aprovaram, Narciso? 1,7. 1,7 bilhões. Sim. 1 bilhão e 700 milhões. Eu quero ver qual é o critério. É muito ou é pouco? A sua avaliação para um custo da eleição no Brasil? É nada. É sem hipocrisia. É nada, hipocrisia. É pouco. 1,7 bilhões não dá 5% do que vai correr pelo Caixa 2. Não, mas eu quero ver o seguinte. Vamos pegar, esse é o valor que está. Vamos imaginar que eles digam, não, será distribuído de acordo com a proporção do número de deputados federais. Né? Não pode acontecer isso? Mas é isso. Mas daí tudo bem. Agora eu quero ver a redistribuição no Estado. Porque nós não podemos tratar os desiguais de forma igual. Tem candidato a deputado federal com potencial. Vamos supor que tu tenha 10 candidatos a deputados federais. Tem um que tem chance. Tem um que tem chance. E o último aqui, mas no entanto pode haver uma exigência de distribuição equalitária. Isso seria uma maluquice também, né? Não é verdade isso? Eu concordo. Eu acho que teria que ficar a critério do partido decidir. A critério decidir. Conforme a estratégia do partido. Cada também. partido vai montar suas estratégias. Eu acho que sim. Né? Não haverá uma regra Acho que fixa. sim. Olha, eu acredito que não. Há muitas resoluções a serem editadas, né? Até as eleições. Inclusive, existe um calendário eleitoral já divulgado pelo TSE, mas que deve ser alterado com as resoluções que ainda vão surgir relacionadas à redistribuição desses recursos. Tem um assunto também que essa semana pautou a imprensa nacional,
que eu acho oportuno a gente destacar, Osmi, os procuradores da Lava Jato se reuniram no Rio de Janeiro, tiraram a carta do Rio de Janeiro, colocando a eleição como um marco de mudança no Brasil para um novo país, só que não foi combinado com os eleitores. Eu digo isso porque eu sou jornalista político, mas eu sou da política, venho da política. Então, eu acho que vai ter, Osmi, na minha avaliação, uma grande decepção dos procuradores, porque voto, chegar na Câmara Federal, no Senado, não é como fazer um concurso para ser um servidor público. Qual é a avaliação? Não, mas aí, antes de ouvir Sim, os dois, fica à vontade. Gostaria de dar uma opinião sobre isso. Então, a intenção é boa. Porque, na realidade, se critica tantos políticos, Narciso, quando o político não é nomeado. O político é escolhido soberanamente pelo voto. E o voto, eu diria que é uma coisa quase sagrada. É um direito do cidadão. O que é que os procuradores, do meu ponto de vista, e todos os brasileiros estão pedindo hoje? Votem bem. Votem para evitar o que está acontecendo no Brasil de hoje. Votem homens decentes. Votem em quem não faz corrupção. Votem em quem pensa nos interesses maiores do Brasil. É difícil descobrir isso. Não, são tantos candidatos. É isso que é o pedido que eles devem fazer. Não, mas Narciso, você duvida da reeleição do Renan? Do Aécio? Permita, eu primeiro eu vou fazer... Primeiro o seu questionamento, segundo do Aécio. Ok, aí a gente ouve o Tchê e o Diego. Eu nunca vi nada mais ameaçador para a nossa república do que aquele encontro dos procuradores no Rio de Janeiro. Simplesmente uma frase que eles disseram. Que o Congresso Nacional hoje é uma ameaça para o país. Quer dizer, uma nação que se vê ameaçada pelo seu Congresso Nacional... Depois, sobre a sua pergunta se o Renan tem possibilidade de se eleger... Collor. Eu só lhe respondo o seguinte, tem um livro de um cientista político aí, que diz a cabeça do cidadão brasileiro e a cabeça do eleitor brasileiro. O cidadão brasileiro, ele pensa de um jeito como cidadão, e quando vai votar, pensa de outro jeito. Aí é esse paradoxo. Então, quer dizer que se amanhã o Renan se elege, Jader Barbalho se elege, Isso. Aécio Neves se elege, Romero Jucá se elege. E aí? O Eduardo Cunha só não se elege porque está preso. Se o Eduardo Cunha estiver solto, aí como é que fica? Então que o brasileiro não culpe os políticos. Vem. Se ele Ele elege gente assim, não pode culpar a classe política. Tem que culpar eles mesmos. Vamos Se ver. tivesse partidos doutrinados... É essa, né? Vamos ouvir isso aí, Narciso. Sim. De certeza, eu acho que nós temos um pré-candidato a presidente da República que tem 32 anos de vida pública e não tem um processo. Isso. Nenhum processo. Para mim, é o melhor candidato, é o mais preparado que nós temos, imagina disso. Eu acho. O que acontece no Congresso Nacional e tudo o que aconteceu é profundamente lamentável. Mas, como a gente diz, é só quem tem o voto que está pagando o preço. E cadê o judiciário? Cadê o executivo? O executivo, alguns governadores do Rio de Janeiro já estão presos. Mas e o judiciário? E o judiciário, onde fica disso aí? Ninguém fala. Então, quem é o primo mais pobre de tudo isso é o legislativo. E é o que está pagando a conta. Que é o que deveria ser o poder dos poderes no regime democrático. Existe um grande clamor de mudança no país, né, da parte da população. O judiciário, tem o Ministério Público, tem feito uma verdadeira revolução no país aí com suas ações. Mas a gente tem que lembrar que a grande mudança ela vai vir do povo. Não adianta o judiciário, os procuradores tentarem editar normas, leis, se o povo não combinar, se o povo não concordar. Se o eleitor não tiver uma mudança de pensamento em escolher bem os seus candidatos, né, candidatos, como você falou, Osmi, ficha limpa, candidatos que não praticam a sujeira da política, não adianta estar editando norma, estar reunido, fazendo carta do Rio, de São Paulo, do Acre, de onde for. O eleitor tem que estar consciente de que a mudança vem do povo. Então, eu acho que o judiciário tem a sua importância, o Ministério Público, mas tem que entender também o que o povo está querendo. Isso não pode fugir da regra. Eu tenho que chamar o intervalo, mas eu vou comentar aqui com o Osmi rapidinho. O Osmi não tem um senador do Acre, nenhum deputado federal do Acre envolvido na Lava Jato. Ótimo, isso é muito positivo. Isso é bom para todos, né? Para todos. Não tem ninguém, né, Narciso? Não tem ninguém.
É muito positivo. Né? Intervalo comercial, voltamos daqui a pouco para o terceiro bloco do programa Tribuna Livre, conversando com o Diego Rodrigues, do PRB, e o deputado Luiz Tchê, do PDT.